Boa noite com o Senhor Jesus. A gente agradece a Deus por vocês ficarem orando enquanto se toca somente crer. Isso tem muito significado, importância, valor, né? Para a própria pessoa e para todo o culto. Agora vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Vamos ler aí a partir do verso 13 até o 18. É uma leitura que nós devemos estar bem familiarizados com ela, porquanto está relacionada a um fato inevitável, que é a morte ou a transformação. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor, nós oramos a Ti, pedindo, Senhor, para nos ajudar a manter a honra desta posição que Tu nos deste, de pertencermos à família de Deus, à família do Senhor, cujos membros, nenhum deles ficará no solo, na terra ou em qualquer outro lugar, na vinda do Senhor. Todos serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, na linguagem de Paulo, seremos transformados. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos nesta família com gratidão. Temos honra, prazer com este nome, Senhor, que o Senhor nos deu, através do batismo, o nome do Senhor Jesus Cristo. E pelo Teu Espírito Santo, nós Te suplicamos, mais uma vez, pelos pedidos de oração, os quais já foram apresentados a Ti. E todos, ó Pai, nesta hora têm depositado a sua fé no altar do Senhor como membros da família do Senhor. Neste culto, que sempre é de família, nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Não é para rir, mas eu lembrei daquela minha historinha, como dizia o irmão Branham, a minha historinha do macaco Chico. Na guerra que eles estavam sofrendo, o Chico, em fuga na batalha, traspassou-se numa galha, numa ponta de pau, e ficou lá com os dentes cerrados assim, mostrando os dentes, né? E o outro chegou e disse para ele: Chico, isso não é hora de rir, não é hora de brincadeira, né? A hora é de guerra. Então é historinha que não é para rir, mas tem hora que a gente lembra e ri. Mesmo particularmente, em horas, em determinados instantes, a gente lembra do Chico. Chico, não é hora de rir. Vai ver, o Chico está traspassado, né? Tá de dor, né? Não está rindo. Está morrendo. A transladação da noiva é um assunto muito sério. Eu tenho
uma fita em vídeo daquele navio, que o irmão Branham faz menção dele, é o Titanic. E é uma viagem que o povo levou a coisa na brincadeira, por se tratar de um navio tão seguro. Nesse documentário lá, eles não dizem isso, mas a história real mesmo do Titanic é esta, que nem Deus o afundaria. E também, nesse documentário, eles falam da música, mas eles não falam que a música foi mudada. Aquela primeira classe, aquela música mundana, pervertida, foi mudada para mais perto que ele está, meu Deus, de ti, quando o navio ia afundando. Então, na verdade, nós estamos numa viagem que pode se tornar impetuosa. E a qualquer momento nós lembrarmos que nós estávamos fazendo questão de coisas pelas quais nós deveríamos estar dormindo bem tranquilo, e nós estamos perdendo sono, ao contrário. Nós estamos perdendo sono agarrados nestas coisas, pessoas, objetos e coisas. Hoje mesmo eu ouvi um irmão numa situação, pedi a Deus para a gente participar com ele, de mãos dadas em tudo, em todos os trânsitos que ele tiver que enfrentar. E eu pensei, às vezes a gente fica tão assim, por que não dizer nervoso, exigente em determinadas coisas, que diante dessas aí, disso que o irmão está enfrentando, são coisas fúteis. Basta a gente cair naquela situação para desprender de tanta besteiras nas quais estamos apegados. Então não estaríamos exigindo tanta coisa que de fato não tem nenhum fundamento. Conforme ouvimos hoje o irmão Branham dizendo que eles estavam presos na força moral que sobrepujava a força de Israel. E essa força é uma força maligna, essa força moral. Não estou falando da lei moral de Deus. Estou falando dessa força moral. O homem, uma vez tendo-a em suas mãos, ele prevalece diante do povo, mesmo exercendo um poder despótico, né? Arbitrário, tirano, desumano. E esses juízes precisavam ler a Bíblia, vendo o que eles vão... Eles vão responder muito caro diante de Deus. Porque, às vezes, um pai de família fica na mão de um homem daquele que não teme a Deus. Uma pessoa inocente fica na mão de um ímpio. E Deus ama isso, irmão. Você pode estar certo que Deus gosta de sua vida. Nós vamos pensar aqui nessa trasladação da noiva. É claro que ela não poderá acontecer sem a primeira ressurreição. O que vem, de fato, completar
corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, são dois fatores muito importantes, que é a ressurreição e a transformação dos corpos daqueles que estiverem vivos então. O profeta diz que ao ver sua mãe, ao ver queridos ressuscitados, você alcançará aquela fé. Isso significa que, como aqueles santos, aqueles que foram ressuscitados quando Jesus ressuscitou lá na primeira ressurreição, né? E eles foram vistos, e aquilo, é claro, foram somente aqueles que estavam predestinados, é que viram aquelas pessoas ressurretas. Os incrédulos não viram. Então a pessoa entrará na sua casa, o marido descrente não verá, pensa que você está doida. Vai pensar que está variando, se disser, olha, está aqui minha mãe, está aqui meu pai. E é um reconhecimento espiritual. Agora, não é ser meninos, crer na Bíblia como ela é, crer no sobrenatural, não é infantilidade. Porque, na verdade, existem muitas coisas em torno do sobrenatural que é infantilidade, que é meninice. Mas o sobrenatural é um fato real que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então, vamos prestar bem atenção nisso, porque esses dois fenômenos vão ser realizados pelo Deus no qual nós cremos, no qual Abraão depositou a sua fé, determinou a sua vida. E nós somos considerados na Bíblia Sagrada como filhos de Abraão. Agora, a condição, todos já sabem, em primeiro lugar é ser eleito, é ser predestinado, é estar na mente de Deus. Sem dúvida alguma, o que faz uma verdadeira união de um homem com a mulher, vice-versa, é um ter o outro em sua mente, é um ter o outro no seu coração, é um ter o outro na sua alma. Que, aliás, esse é o único e verdadeiro casamento. Essa é a única mulher casada, é o único homem casado diante de Deus. Fora disto, estão se casando e dando-se em casamento, como nos dias de Noé. Dando-se em casamento. Então, nós vamos partir daqui, através da mensagem A Obra-Prima, desde o parágrafo 35, talvez eu vá, se eu conseguir levar até o fim, porque eu falo assim, eu vou ler mais do que falar, do que pregar. Mas, no fim das contas, não dá tempo. Então, a obra-prima, vocês que gostam de anotar, a mensagem A Obra-Prima, parágrafo 35 ao 47. O que nós vamos ver aqui? É um fato muito importante. Um escultor genuíno é inspirado como um poeta genuíno ou qualquer cantor genuíno.
músico ou seja o que for. Porque o plágio não é dom. Plagiar, copiar, não é inspirado. O que se necessita muito é da inspiração. Até na cozinha precisa de inspiração. Um almoço, uma comida feita por inspiração, ele é diferente. Aquela comida é diferente. A coisa mecânica apenas em todos os fatores, em todos os setores da vida, eles não passam de mecânicos, coisas mecânicas. Mas a coisa inspirada, genuína, então é uma coisa original, que sai da alma e atravessa, passa pela mente e é executada daquela forma. E o escultor genuíno é inspirado como um poeta genuíno, ou qualquer cantor genuíno, músico, ou seja o que for. Todo real tem que vir através da inspiração. Todo real tem que vir através da inspiração. Por isso que eu fico batendo com vocês que cantam. Não fica espremendo, não estou condenando a ninguém, mas não faça, se for tentado fazer isso, não faça espremendo o nariz, ou a garganta, ou a voz, para parecer com o cantor do qual você copiou aquele hino. Porque ele gravou daquele jeito, então acha que ter se cantado naquele estilo. Você deve ter seu estilo próprio, a sua própria inspiração de cantar, de orar, de pregar. É tão fácil você ver um grupo pregar genuíno, imitando naturalmente ao líder daquele grupo. Logo você percebe com quem aquela pessoa está recebendo maiores influências. Agora, isso deve ser posto em pauta na sua vida. Hoje uma moça veio ao meu escritório, trazida pela sua tia, e ela foi numa senhora, uma irmã que ora, profetiza para ver problemas na vida das moças, das pessoas. Então vai aquele grupo de mulheres, de moças, para ela orar. Então ela viu macumbaria feita contra ela e coisa e tal, e então ela tem que decorar tantos salmos, parece 5 salmos durante 7 dias e fazer uma campanha de 7 dias e coisas assim. Olha, eu respeito disso para ela, eu respeito isso, mas isso é uma infantilidade, isso é falta de ordenação bíblica. Você precisa de ler a Bíblia, de ouvir o real, a substância, porque você então terá vida em si mesma. Você não vai precisar de estar recorrendo à irmã fulana para profetizar e dizer que tem macumba feita para você. Ora, hoje qualquer pessoa crê nisso, com facilidade, porque as esquinas estão cheias de velas queimadas, de galinha preta e coisa e tal. Mas você tem que estar no real. Todo real tem que vir através da inspiração. A sua vida precisa ser inspirada. Você tem que ser aquilo que realmente te inspira. Então o profeta diz: o mundo entra no espírito das coisas do mundo. E o mundo faz as suas coisas de uma forma inspirada. Busca inspiração e sempre quer sair com o seu estilo próprio. Por quê? Que um cantor lá no mundo não ganha fama se ele canta igual o outro.
que já foi famoso ou que é famoso. Então, todo real tem que vir através da inspiração. Fixa isso. Você que é novo ainda, nova, fixa isto na sua vida. Todo real tem que vir através da inspiração. Miguel Ângelo deve ter tido a inspiração do que Moisés realmente parecia. Então ele pôde ver, através da inspiração, como Moisés se parecia. E ele tinha isso em sua mente, o que Moisés era. Agora, o profeta de Deus para esta era esteve com Jesus cara a cara, da maneira que Jesus se manifestou aqui para os apóstolos depois de ressurreto. Que era a forma que ele era de fato entre eles. E ele conheceu a Jesus cara a cara, face a face. E depois, então, quando ele visitava uma exposição de quadros, então haviam muitos quadros de Jesus ali. E ele, ao olhar aquele que está ali no átrio, de Hoffmann, lá no átrio, o câmera vai lá. Dá para conseguir, irmãos Admiro? Você não está achando? Você está ruim de pontaria. Isso. Achou. Esse quadro, ele não está aqui para adoração. Nós não adoramos. Mesmo que fosse retrato do Senhor Jesus Cristo mesmo. Nós não idolatramos. Mas o irmão Branham disse, esse é o único inspirado. Porque ele conhecia Jesus. Quando ele disse, esse é o único inspirado, ele estava dizendo, este é o único que parece realmente com ele. O que se pode dizer quem era ele quando estava aqui. Foi o que ele disse. Alguém no mundo um dia faria um quadro realmente semelhante, por inspiração. E foi a mesma coisa que aconteceu com Miguel Ângelo a respeito de Moisés. Então, Miguel Ângelo o que fez? Ele preparou este grande pedaço de mármore para cortar fazendo um modelo. E reduziu e poliu até que ele obteve o quadro verdadeiro daquilo que estava em sua mente. Ele cortou e foi polindo até que conseguiu obter aquilo que realmente estava em sua mente. Então, quando ele tinha aquilo perfeito, tão perfeito, cada canto e cada lugar raspado, e os olhos exatamente corretos, e cada cabelo e barba, tudo exatamente da maneira que aquilo era, ele parou e olhou para aquilo. Eu penso de muitos anos difíceis de trabalho que ele teve. E como ele teve que guardar aquela visão o tempo todo em sua mente do que ele faria, enquanto aquilo não ficasse de acordo com a inspiração. Exato. Então ele não ficaria satisfeito. E pensem, aquela visão em sua mente por tantos anos, para fazer com que aquilo parecesse exatamente com aquilo. Ele teve a visão primeiro. Ele tinha que ter aquilo primeiro. E como ele teve que trabalhar com aquela visão, esculpindo e fazendo, e quando ele chegou onde ele aperfeiçoou aquilo, quando aquilo realmente se tornou perfeito, perfeito exatamente nesse sentido, de que tenha ficado de acordo com a inspiração.
Ele parou e olhou para aquilo quando terminou naquela manhã, com o martelo em sua mão, e estava muito inspirado quando ele olhou para aquilo, porque a visão de sua mente estava diante dele, feita realidade. Ele pôde olhar e ver, aqui está o que eu queria. Aqui está. Foi transmitido. Consegui colocar no mármore, na matéria, aquilo que estava em minha mente. Consegui. O que ele tinha visto? A concepção do que Moisés era, ali estava a figura diante dele. O que ele teve em seu coração por todos estes anos, a labuta, as horas de tristezas e depressões e críticas e tudo mais. Mas mesmo assim ele permaneceu certo com a visão até que ela foi completada. Toda vida inspirada tem que passar por esses vales, labutas, horas de tristezas, depressões, críticas e tudo mais. Então, quando isto foi terminado, ele parou com o martelo. Agora não é hora mais. O martelo de escultor em sua mão. E ele olhou para aquele monumento. E a inspiração da visão que ele tinha visto, de como fazer aquilo, o inspirou de tal maneira, até que a inspiração o atingiu, até que ele saiu fora de si e deu uma pancada no joelho daquilo e disse: fala! E a história diz que ele exclamou assim: se és tão perfeito, por que não fala? Ora, ele como escultor, podia ter feito aquilo como um artista, cantar como um artista, pregar como um artista, cozinhar porque sabe, entregar-se a seu marido de uma maneira mecânica, a sua esposa de uma maneira mecânica, simplesmente porque é esposa, porque é dever, simplesmente porque é marido, porque é dever. Tudo pode ser feito de uma forma mecânica. Ele podia ter feito uma imagem e botar o nome nela de Moisés e pronto. E ninguém mais ia discutir. Mas ele tinha que ter uma satisfação própria. Aquilo tinha que combinar com a sua inspiração. Então ele se hesitou. Ele deu a pancada com aquele martelo de escultor e gritou para ela falar pela perfeição, não propriamente do monumento em sua obra de escultor, mas porque ele viu naquele monumento a sua inspiração. Ele conseguiu fazê-lo da forma que ele pensou, de acordo com sua visão. Então ele clamou: se és tão perfeito, por que não fala? E agora há uma fenda naquela grande estátua ali, no joelho direito. Um pouco acima do joelho, a umas 6 polegadas está o lugar onde ele bateu. Eu coloquei minha mão naquilo, mais ou menos desta fundura. Depois dele ter passado todo aquele tempo, por anos e anos, para fazer aquilo, sob a influência de ver realizado o que ele tinha visto em seu coração e em sua visão, e desejava ver aquilo, e aquilo ficou pronto. Você, rapaz, se você põe na sua visão, na sua mente, uma casa, você vai ter essa casa. Ah, você vai tê-la. Um dia você vai agradecer pela sua construção. Vai sim. Você duvida? Não. Agora, sem psicose alguma. Você não vai pôr uma pessoa na sua mente, na sua inspiração,
que nunca vem a corresponder com aquela inspiração. Mas quando aquilo é inspirado, como um fundo que clama o fundo, pode saber, ter certeza que do outro lado vai haver a mesma correspondência. Aí então cumprir-se aquilo que o profeta disse sobre o pilar de fogo, no parágrafo 236 da mensagem Casamento e Divórcio, que de todos os modos que te casa é uma revelação, de alma para alma, é uma inspiração, e que você vê aquilo realizado, completado um dia. Aquilo você sofreu, às vezes, labuta, sofreu tristeza, sofreu depressões, sofreu críticas, perseguições. Você sofreu muito, mas aquilo foi concluído. É quando as coisas têm sabor. Esses objetos, essas coisas que os filhos acostumam alcançar de mão beijada, sem lhes custar coisa alguma, eles nunca vão dar valor à vida. Eles nunca vão assumir a responsabilidade devida e, como consequência disso, serão extremamente prejudicados pelos seus pais. Porque, na verdade, desde criança, o menino e mesmo a menina deve conseguir as coisas, mesmo que são de direitos, mas através de algum passo relativo, proporcional. O bebezinho aprende isso. Caso contrário, é uma vida oca, vazia, que não tem por que agradecer. Depois de ele ter passado todo aquele tempo, por anos e anos para fazer aquilo, sob a influência de ver realizado o que ele tinha visto em seu coração e em sua visão, e desejava ver, e aquilo ficou pronto. Um galinheiro que a gente faz. Você olha depois e você fica satisfeito. Um serviço que você faz em casa. Uma parede, uma instalação, tira uma goteira, até um menino, um garoto, ele sobe no telhado e tira a goteira que está pingando, a telha quebrada. Ele é mais leve, diz: papai, olha que chega, papai, eu tirei a goteira que estava ali. E ele então fica entusiasmado. Lhe vem uma inspiração de trabalho, de realizar. E quando aquilo ficou pronto, ele estava tão inspirado. Para mim, a fenda foi o que ele fez aquilo ser a obra-prima. Foi aquela fenda. Porque ele sofreu uma hesitação. Aquilo não foi uma coisa casuística. Não foi um resultado de um dom natural, de um artista que pode pegar um papel, uma tela e logo faz ali uma pessoa. Mas foi uma inspiração.
E aquilo lhe trouxe um gozo tão grande, uma sensação tão grande, que ele não pôde conter-se. Agora, talvez, para a mente que pode pensar diferente, você pensa que aquela fenda estragou aquele monumento, que ele fez e depois ele próprio estragou a obra que ele fez. Muitos dizem, você está desmanchando com os pés aquilo que você fez com as mãos. Ao sofrer marca, fenda. Não, não. Para mim, isto fez o que aquilo era. Porque após tantos anos de trabalhos cuidadosos e labutas, e inspiração e tudo mais para fazer aquilo, foi provado que sua labuta não foi em vão, que seu sofrimento não foi em vão, que suas lágrimas não foram em vão, que suas dores não foram em vão. Aquilo estava perfeito, e foi sua labuta que o fez gritar. Foi capaz de realizar, fazer acontecer a visão que estava em sua mente. E, portanto, sob a inspiração, ele fez algo fora da razão, fora do comum. Ele bateu naquilo e gritou, fala, fala! Bem, ele não teria feito isso se ele tivesse pensado. Se ele não tivesse ficado tão empolgado. É como aquela cozinheira que termina de fazer a comida, a boca dela está enchendo d'água. Ela fica empolgada com a sua própria comida. Tem gente rindo. Foi capaz de realizar, fazer aquilo acontecer, a visão que estava em sua mente, e, portanto, sob inspiração, fora da razão, ele teve tal excitação. Ele não teria feito isso de forma alguma, dentro da razão. Mas ele não pensou. Foi inspiração de ver o que ele tinha em sua mente ali, em frente, perfeitamente diante dele. Conseguir transferir para a minha obra aquilo que estava dentro de mim. Eu acredito que Abraão teve momentos de hesitação. Eu tenho a impressão que Abraão teve um momento que ele pegava Isaac e dava uma espremedeira nele assim. Porque ele olhava Isaac e via a sua continuação. Porque Isaac, por fim, foi um filho inspirado, obtido exclusivamente pela fé na palavra de Deus. Então, suas labutas, seus esgotamentos e longas noites de solidão, de melancolia, de afastamento, afastado do mundo, da sociedade, de seus familiares por dias, e talvez comendo um sanduíche, e trabalhando ali, e voltava e... Ora, não é bem assim que isto é. Eu tenho que retocar aqui. Isso não está de acordo. Aquela pessoa que diz, não, de qualquer jeito está bom. Está tudo bem. Esse sermão assim mesmo está bom.
Eu indo lá e gritando na frente do povo e fazendo as pessoas se emocionar ou chorar, está tudo bem. Mas ele ia lá e retocava. Dizia, não está de acordo ainda com a inspiração. E criteriosamente, ele levou aquilo a cabo, de acordo com a inspiração. Agora tenho que descer isto. E esmerilhava aquilo. E talhava dali. Então, quando ele viu aquilo, exatamente perfeito, então ele viu a realidade. O negativo do que estava em sua mente havia se tornado real. Aquilo se tornou positivo. Que, aliás, essa é a lei da fotografia. Primeiro tem que estar num negativo, para depois vir o positivo. Sem ter o negativo, você nunca terá uma foto. Portanto, isso saltou dentro dele, e aquilo estava tão real que ele gritou, fala, fala. Para mim, isto foi um reflexo, isto foi um completo de sua obra, que sua própria obra o inspirou de tal maneira até que ele saiu fora de si para bater naquilo e dizer, fala, fala. Mas pode deixar que sua obra fala, seu testemunho fala, a sua comida fala, o cuidado com a roupa fala, cuidado com a casa fala, cuidado com sua mulher fala, cuidado com seus filhos fala, cuidado com seus pais fala. Eu me coloquei ali e olhei para o monumento. Eu pensei nas horas que aquele homem gastou na construção daquilo. Por que tanto empenho? E eles dizem quantos anos foi. Isso foi um reflexo dele, porque aquilo era uma contribuição para sua grande arte, sua grande obra do que ele estava fazendo. Afinal de contas, ele era um escultor. E quando ele finalmente foi capaz de realizá-la, isso se tornou tão grande para ele. Você vai exatamente na fenda, naquilo que para você estraga. Mas para Deus é ali que está a glória. É o Jacó sair mancando do Vale de Jaboque. Agora vamos virar a página de Miguel Ângelo e fechar o livro. E vamos abrir outro livro e ler sobre o grande escultor, o Todo-Poderoso, o qual antes de existir o mundo e antes dos fundamentos serem lançados, ele tinha em sua mente o que ele queria. E ele queria fazer o homem a sua própria imagem. Ele queria fazer algo em realidade do que era a visão para ele, o que estava em seu pensamento. Desde antes da fundação do mundo. Agora, para Miguel Ângelo, aquilo foi um atributo do seu pensamento. E Deus queria fazer o homem conforme a sua imagem, o grande escultor. E ele foi trabalhar nele. E nós observamos como ele foi trazendo os materiais. Primeiro, talvez foi peixes, e então pássaros, e então as coisas rastejantes. Essa é a evolução que existe sobre a terra. E muitas coisas que ele trouxe. Mas finalmente, quando ele pensou, sendo o Criador, ele não era como o homem agora. Um escultor que teve que tomar algo que foi criado para talhar uma imagem. Ele era o escultor das coisas eternas. Ele era o escultor que podia criar e trazer à existência aquilo que ele tinha em sua mente para fazer. Ou, por outro lado, ele pôde tornar material o que seus atributos desejavam. Ele pôde e ele pode. Ele pode transformar, levantar da sepultura
Quem não crê na ressurreição não crê na sua transformação. Não crê no seu arrebatamento. E quando ele começou a trabalhar com as coisas que rastejam, os pequenos animais sobre a terra, então ele começou a trazer isto, aquilo para algo maior. Então, finalmente, ele trouxe isto para os animais maiores, tais como leão, tigre, urso. Então, ele trouxe aquilo na vida, talvez, de macacos e símios e assim por diante. Agora, não uma evolução como nós pensamos, que um veio de outro. Não é assim. Aquilo foi uma criação completa. Deus trabalhando em um exemplo. Uma evolução da obra individual de Deus, coisa por coisa. Mas finalmente ali veio sobre a terra a perfeição. E esta foi o homem. E então ele pôde ver aquele homem que ele se parecia com ele. Então agora, quando ele olhou para ele era um reflexo do que era seu Criador. Deus tinha sido agora capaz de realizar a coisa que ele queria. Um homem em sua própria imagem. E quando essa imagem estava destruída, o que ele fez? Ele se encarnou. Ele se encarnou, manifestou o seu filho e feriu esse filho lá no Calvário. Aqui é uma pergunta e respostas para ligar um fato com o outro, porque na verdade a noiva estava na mente de Deus. A noiva é a obra-prima de Deus. Essa linguagem pode ser difícil para alguns, mas essa é a linguagem de Deus. Aliás, é o que difere a mensagem de todas as mensagens, de todas as religiões. Por quê? Porque ela preenche. Ela preenche os requisitos não de um espírito religioso, que está procurando salgar e oferecer a ordem social, moral, boa conduta, etc. Deus não está nem olhando para esse mundo mais, nesse sentido. Quando Billy Graham estava no seu dia, ele próprio reconheceu. Ele disse, eu venho aqui e ganho 30 mil almas. No ano que vem eu volto ali, não tem nem 30 mais. Isto por quê? Ele não traz a mensagem que vem esculpir essa imagem. Ele não traz a mensagem que preenche. Muito embora sendo um anjo de Deus. Mas a quem o anjo de Deus pôde salvar lá em Sodoma, exceto Ló e sua família, sua esposa só por umas horas, porque logo ela olharia para trás e viraria, se transformaria, sofreria uma transformação, mas para uma estátua de sal. Quem? E você pode ver que essa mensagem desse anjo que desce a Sodoma e Gomorra não salva, não preenche. Ela tira apenas o homem do cigarro, moraliza o homem, que diz o profeta, ela moraliza de acordo com a sociedade e não faz mais nada mais do que isso. Então é isso que Ló tentava fazer em Sodoma. Mas essa imagem está sendo esculpida por Deus e Ele está entalhando. Aqui a pergunta é esta, é perguntas e respostas, número 3, a partir do parágrafo 242.
Por favor, explique o mistério da transladação da noiva. Por favor, explique o mistério da transladação da noiva. Simplesmente, que mudança! Vem, nossos corpos, vamos dizer, nós. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo isso? Não tenciono que soe como sacrilégio. Eu não quero dizer nossos. Eu não quero dizer esta igreja. Eu quero dizer cada crente. Abraão, ele estava procurando por um filho prometido, que foi prometido a ele. Não é isso correto? E a igreja está procurando por um filho prometido, a noiva. É isto correto? A noiva está procurando pelo filho prometido. E eu insisto nesta hora, com dor nas cordas vocais, na garganta. Eu insisto. Guarde isto. Guarde isto que você está ouvindo aqui. Coloque isto em seu coração. Dê valor à sua vinda aqui. Se tiver de sair, de movimentar-se, abre mais os seus ouvidos. Antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Não é isso certo? Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não conseguiu quando era nova, quando tinha condição. E por que agora, depois de velha? Seria esse espírito que caiu aí no mundo, levando velhas a ter bebê de proveta, de laboratório? Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seu seio havia secado. Seu ventre não era fértil. Ela era estéril. Ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. Ora, por quê? É petulância? Não, é segurança. É convicção. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Isto através deste processo de 1 Coríntios 15. A partir do verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isso combina com toda a mensagem, com toda a Escritura. E é onde nós cremos de todo o coração que nós não estamos crendo numa cogitação, numa especulação doutrinária. Nós não estamos crendo numa coisa nova que surgiu por aí. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu não posso dar uma coisa melhor para você. São Paulo diria também, eu não posso. O profeta diria, eu não posso dar mais do que isso para você.
O próprio Senhor Jesus diz: eu não posso dar mais do que isso para você. A senhora está cansada da labuta? A vida é isso? Dos sofrimentos, das angústias, das noites em claro. E a senhora não poderia vir à igreja simplesmente para ter aqui um momento de diversão apenas. Mas a senhora teria que receber aquilo que Jesus diria: isso é o máximo que eu tenho. Isso é tudo que eu tenho. E Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te na fé, se ponha de pé, encoraja-te. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em qual processo? De que maneira isso? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos repetir juntos. E nós seremos transformados. E nós seremos transformados. E nós seremos transformados. Aleluia! Eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho condição. Mas eu quero ver quem pode dar mais para alguém neste mundo do que isso. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados, transformados. Então o que aconteceu? Depois dela não ter mais nenhuma veia de leite em seus seios, depois de seus seios estarem secados, seu ventre que nunca foi fértil, estéril, morto por completo, ela não podia ter o bebê, como eu também não posso ir no rapto. Eu não tenho condição. Quem tem condição? Quem tem condição? É mais do que Abraão, é mais do que Sara. Eles não tinham condição.
Irmã Brana disse, na condição que a igreja está, ela não irá no rapto. Mas o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. A mulher, quando passa de certa idade, ela dará à luz um filho em alto risco de vida. Então, o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. E ele fez com Abraão a mesma coisa. Porque ele disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte. Vem? E ele teve que transformar seus corpos em ordem para receber o filho prometido. E nós não podemos receber o filho prometido que nos foi prometido hoje nesses corpos que estamos vivendo. Esses corpos são o pecado. Então, eu nunca fui apanhado fazendo isso, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, portanto eu vou no rapto. Isso que é a estúpida ignorância. A condição do tempo hoje é esta que nós estamos enfrentando, disse o profeta. Ele disse, esta é a condição do tempo. Se você puder manter-se de pé, lutando, cai aqui, levanta ali, e pega um pedaço de pau, e luta, você chegará lá. Mas essa é a condição do tempo. No parágrafo 246 de Perguntas e Respostas, número 3. E nós não podemos receber o filho prometido que nos foi prometido hoje nesses corpos que estamos vivendo. Esses corpos são o pecado. Por causa disso, então, podemos rolar na lama. Não, mas isso mostra que mesmo não rolando na lama, esses corpos são o pecado. Esta primeira consciência controla este corpo com visão, paladar, tato, olfato e audição, e nos deixa com todo escrúpulo e nojeira. Nós raciocinamos e tudo mais, mas aquele corpo novo não, que vem deste nascido outra vez. Não é esta a primeira consciência. Isto passará, terá que passar. É lá dentro algo que vive. Todos que compreendem isto, digam amém. Não é esta visão, este paladar, tato, olfato, audição que está de fora, não é. Isso está sujeito à morte e morrerá. Mas a parte de dentro, Paulo acabou de dizer, a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Há muita gente pensando em levar a carne e o sangue para as bodas do Cordeiro. Isso quer dizer levar imundícia para as bodas do Cordeiro. Isso quer dizer levar sujeira, fezes, mentira, orgulho, vaidade, soberba, concupiscência para as bodas do Cordeiro. Isso é uma blasfêmia. Não. Vê? E é desta pessoa. E é desta pessoa que a nova vida começa. Na verdade, o novo nascimento é aquela transformação. Nasceu de novo.
deste novo nascimento, e isto constrói uma pessoa na imagem desta pessoa que você é, ao redor daquela vida. Você compreendeu? Ele pergunta, você compreendeu? Então isso está aqui potencialmente. E o que é isso? A palavra prometida antes da fundação do mundo. E por lá isto simplesmente reflete o negativo, que refletirá o positivo, a palavra. Nós somos, sem dúvida alguma, o negativo. Nós precisamos do negativo para termos esta luz. Nós temos vários eletricistas aqui e eles sabem o que significa encostar um fio deste no outro. E você sabe o que significava tocar no monte quando esse positivo estava lá? Fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco para que não morramos. E espíritos religiosos querem colocar essa carne, esse sangue. Tem que dar um curto. Tem que queimar tudo. Torra tudo. Hoje, mais do que nunca, esta igreja está caminhando para um posicionamento perfeito na palavra. Porque em meio a contradições, a angústias, a sofrimentos, a melancolias, a solidão, a censuras, a críticas, a ataques, a difamações, ela está recebendo o verdadeiro alimento do céu, que vai, sem dúvida alguma, prepará-la para aquele momento, para Deus ter com que envolver estas vidas com esse poder transformador. Não temos uma super igreja que chame a igreja de saia rachada, que chame de denominação, que chame a igreja de cinema, que chame o que quiser. Então isso está aqui potencialmente, e aqui temos simplesmente esse negativo que refletirá o positivo, a palavra. E a mesma coisa a trasladação da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em você, preste atenção, aí por todas as redondezas do tabernáculo, vocês que vão ouvir as fitas, ouçam isso. Parágrafo 249, perguntas e respostas, número 13. Obreiros, a palavra que está em você, veja só, o corpo se materializará ao redor daquela palavra e será a mesma coisa que foi feito a Sara. A mesma coisa que foi feito a Sara. Aleluia. Oh, glória. Eu vou aqui. Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 58. Eu gosto de ver a pessoa, o pregador, pregando assim. Veja, parágrafo 58 até o 61. Agora a primeira coisa ocorre. Tem uns visitantes. Tome o trem. Sem entender, pula dentro dele. Que ele já partiu. Não espera entender, não. Batiza-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o resto por conta dele. Deixa por conta dele. A primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. Os que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem, o que acabamos de ler. Haverá um tempo para despertar.
E os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo. Não se despertam por outro 1000 anos. Você vê, a resposta vem vindo, né? De manhã. Mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. E eles, na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção. E então todos nós nos congregaremos. Às vezes nós fazemos isto de uma forma até cansada. Mas quando chegarmos lá, eu já contei isso aqui, mas acredito que muitos não conhecem a história, que dizem ser verídica. Rainha Vitória, lá na Inglaterra, passeava à tarde, já velha, cansada. E ela saía disfarçada para não ser assediada. Não? E ela passando numa rua lá, num bairro pobre, caiu um temporal, uma chuva forte. E ela pediu um guarda-chuva numa casa, para se proteger da chuva. Ela não podia entrar. Então aquela senhora tinha um guarda-chuva novo, mas ela foi lá e pegou um guarda-chuva velho que já temos uns buracos, as coisas. Vou dar para essa velha. Deixa ela, coitada. E deu para ela. Ela agradeceu e foi embora. No outro dia, chegou uma carruagem do palácio, que os cavalos brancos da corte real, e com o bilhete, agradecimentos, parece que uma gratificação, entregou para a mulher. Soldados britânicos, com toda a pompa, devolveram o guarda-chuva. E o bilhetinho escrito, Rainha Vitória. A mulher desmaiou. E eles passam álcool no punho, aquela coisa toda, e sopra de cá e banda de lá. Ela voltava em si e dizia, por que eu não dei o novo? E tornava a desmaiar. Precisa pensar nisso. Por que eu não dei o novo? E desmaiava, e o povo não entendia. O que é isso? Ficou doida. Por que eu não dei o novo? 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 Por que eu não fiz com mais alegria? Por que eu não fiz com mais dedicação? Por que eu não fiz com mais gratidão? Porque a recompensa virá. Então lá todos nós nos congregaremos. Ninguém faltando uma perna, ninguém faltando um olho, ninguém velho, ninguém cansado, ninguém complicado, ninguém com um punhal nas costas de noite, ninguém com cobranças, mas todos livres no Senhor, todos perfeitos. Sim. E quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos, seremos transformados. Transformados. Vamos repetir, seremos transformados. Seremos transformados. Seremos transformados. Esses corpos mortais não verão morte, não mais. Porém, de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós e você será transformado.
transformada. Tornará como foi Abraão. Aleluia! De um velho a jovem. Que é essa transformação súbita. E depois de um tempo, você estás viajando como o pensamento. Gente, e então podes ver aos que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. E eu posso te dar alguma coisa a mais do que isso? O pregador que disser que tem mais do que isso, ele é mentiroso, é falso. Eu estava meditando sobre o pensamento. A gente está longe. E dentro de uma fração de segundo, o pensamento da gente vem aqui. E a gente pode ver as pessoas assentadas. A gente pode ouvir os cânticos. Pode ouvir a pregação. E a gente pode ir lá em Jacksonville, lá em Phoenix, lá em Arizona, em Tucson, pode ir em Nova York, no Japão, num pensamento, dentro de frações de segundo. Frações apenas, de segundo. Agora, é a forma que nós vamos nos transportar. Isso fará com que nós sejamos semelhantes a Ele. Aí é que completou a obra, a sua imagem e sua semelhança. Com corpos semelhantes ao dele. Com poder de sujeitar assim todas as coisas. Tempo, matéria, luz, espaço. Agora, pense nisso. Veja se vocês estão tomando leite desnatado aqui. Não. Vocês estão comendo comida sólida. Isso é verdade. Por isso você tem que dizer, para onde irei eu? Para onde? Na hora da contradição. Mas a gente tem que ficar religioso mesmo. Tem que vir uma inspiração. A gente tem que bater o martelo mesmo, não tem jeito. Não é necessário, se o seu tio está sepultado em Kentucky do Sul, se ele tem que ser levantado em Indiana, ou sepultado em Indiana, ter que se levantar em Kansas, ou em Kentucky do Sul, não importa onde ele esteja, se levantarão do mar os que estão mortos no mar, os que foram destruídos naquela arena e devorados pelos leões, os que foram lançados nos fornos ardentes, e nem mesmo os ossos foram deixados, ou o pó, mesmo eles se levantarão, quer estivessem em Roma, ou na arena em Roma, ou estivessem nas matas tropicais do sul, ou nas regiões geladas do norte, se levantarão dos mortos, e serão transformados, e serão levantados, e no momento os que vivem serão transformados, juntamente serão arrebatados no abrir de olhos. 1 Coríntios 15. Eu estava ouvindo o irmão Elias falando aqui, eu comentei, porque todos nós temos dificuldades de gramática e tudo. Eu disse, um teólogo entra aqui, dentro de 5 minutos ele já falou coisa, logo no iníciozinho ele falou coisa que deixa todos os teólogos de cara no chão. Sobre o quarto selo. Deixa todo mundo em pânico, doido.
Observe os missionários que morrem ali nos campos da África. Observe os que morreram ali nas regiões geladas do norte. Observe os que morreram na arena, ao redor de todo o mundo, no Congo e ao redor de todo o mundo. Agora veja que classe de gente que ele está dizendo que vai ressuscitar na primeira ressurreição. Quando nós estamos clamando porque faltou energia por 10 minutos, nós estamos murmurando porque faltou o gás, um pouquinho de tempo. Nós estamos murmurando porque faltou uma coisinha apenas. Veja, tenho morrido onde quer que seja, na China, no Japão, ao redor do mundo, e a vinda do Senhor será universal e será este rapto. Note a transformação. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. É o que muitos não estão entendendo. Há muitos maridos descrentes que as suas esposas já foram arrebatadas dele. E vice-versa. Há muitos filhos que não entendem que suas mães já foram no rapto, mas a minha mãe está fazendo comida, lavando roupa para mim, como que ela foi no rapto? Já foi, vocês ficaram. Seu marido já foi e você, incrédula, ficou. Amiga do mundo. Sua mulher já foi e você, amigo do mundo, ficou. Ah, mas ela está lá em casa. Ela está dormindo comigo. E eu chego e dou uns gritos com ela. E ela me obedece. Ela já foi arrebatada. Pode ver que ela não está mais com você há muito tempo. Tem um curso. Isso tem um curso. Essa segunda vinda tem um curso. Por isso, qualquer revelado não vai julgar eleito algum pela medida dessa sociedade podre, nojenta. Estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado ao mesmo tempo. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Um na parte escura da terra e um na parte iluminada da terra. Vem, será um rapto universal. Sim, toda a igreja estará junta. Porém, depois que comecem a ressurreição e o rapto. Nós vamos parar aqui. Esse assunto merece ter outras séries, outras reuniões em torno dele. Mas aqui está o suficiente, o bastante, para você se estabelecer mais. Domingo passado, veio uma senhora no escritório, e ela vem lá do Pará, uma irmã. E ela disse, com os olhos molhados, nós lá tínhamos assistência, uma visita de 2 em 2 anos. E agora, graças a Deus, nós temos visita de todo ano, uma visita por ano. E o senhor sabe, a gente consegue ouvir o programa da Anhanguera, sim. Quando começa o programa, o dia que a gente ouve 2, 3 palavras, a gente vai deitar feliz, alegre, satisfeito. Porque a Rádio Nacional de Brasília entra em cima, é a mesma frequência e não tem jeito. Mas quando a gente consegue ouvir 2 palavras, é o bastante para a gente dormir satisfeito.
Aí ela disse assim: e aqui há tanta fartura, não é, pastor? Há tanta fartura. Você acha que você precisava desta mensagem de hoje para ir no rapto, no arrebatamento? Ou você está apenas regando aquilo que você já tem em si, esse potencial? Pode chegar dias, dentro de um curto período, é claro, que você vai chegar aqui e vai encontrar uma placa fechada. Pode chegar. Mas de uma coisa nós estamos certos: que aqueles por quem São Paulo passou, transmitiu suas cartas, da maneira mais precária que já pôde haver, eles estão lá. Agora você vem trazendo para as eras negras, eles estão lá. E você chega aqui para concluir aquilo que Jesus disse: a quem mais é dado, mais é exigido. Hoje, nesse instante, deve haver, sem dúvida alguma, um posicionamento. A pessoa se torna feliz, descansa, quando libera aquilo que está dentro de si, quando assume aquilo pelo qual ela está morrendo, aquilo que está na sua mente, no seu coração, na sua alma. Aquilo traz um alívio quando você assume. Vocês, mocinhas, assumam de vez. Porque o tempo é esse. A hora é agora, o dia é hoje. Rapaz, criança, nesse instante, o Espírito de Deus dá essa oportunidade para jovenzinhos, jovenzinhas virem aqui à frente. Não sob uma emoção, não sob uma sensação, mas foi grande demais para mim aquele dia, e me trouxe uma libertação tão grande que eu não posso esquecê-la jamais. O dia que eu levantei minha mão, o dia que eu fui à frente. Você quer vir aqui à frente? Venha logo. Eu não uso demorar. É apenas uma oportunidade, não é nem mesmo um apelo dramático. Rapazinho e mocinha, você quer tomar sua posição hoje? Você fica acanhado, a igreja vai fechar os olhos. Vai fechar seus olhos. E você vem à frente. Pode vir. Não, eu estou falando de mocinha, mocinho. Mocinha e mocinho. Jovenzinho. Não é homem casado, não. Para aceitar a Jesus. Para definir, posicionar. Decidir pela sua posição neste corpo, seu batismo. É mocinha e mocinho. Muito bem.
Ah, sim. É, exatamente isso. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Você assume essa condição agora. Você não está preferindo entrar numa arena onde você vai ser comido por leões, devorada por leões, queimada viva. Como as mocinhas fizeram naquela era. Decidiram morrerem pelo nome de Jesus Cristo. Serem lançadas no fogo. Serem lançadas na arena. Mocinhas de 15 anos. Essa aqui, aí sim, é que está o verdadeiro debutar. Começar uma vida, não social, mas uma vida cristã. Aí está a coisa. Deus os abençoe. Aleluia. Tem mais alguns mocinhos, mocinhas, que queiram se posicionar, deixar essa vida leviana, irresponsável, tirarem as fantasias de suas cabeças e ingressarem, se posicionarem. Então você vai chegar em casa e dizer: mamãe, papai, eu fui lá na frente hoje. Eu tomei a minha grande posição, a minha grande decisão. Algum visitante que gostaria de vir também à frente, adulto, maduro, e quer ser batizado em nome de Senhor Jesus Cristo, por favor, veja um senhor ali muito definido, graças a Deus. Nós agradecemos a Deus por ainda termos esta grande oportunidade. É uma oportunidade. Isso, coopera com o irmão que quer passar aí. Coopere com ele. Isso. Tem mais alguém vindo? Mais alguém que definiu? Você crê nessa palavra de Deus? Nessa transformação? Vai vindo ali mais uma moça. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem vindo mais alguém? É uma oportunidade. Graças ao Senhor. Há mais pessoas adultas. Há mais pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Agora vocês que estão aqui na frente, meninas, meninos, toda a igreja pode olhar agora em espírito de oração, compartilhar, ter o prazer, o gozo também de ver essas vidas preciosas aqui na frente. Isso significa muito. Graças ao Senhor. A gente vê como o irmão Caminho da Roça, irmão Sebastião, fica feliz, né? De ver as pessoas, ele gosta de ver as pessoas se definirem, se decidirem, não é? Aleluia. Graças ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Vencendo em Jesus. Hoje quero ver o Salvador. Quero ver seu rosto, quero seu amor. E naquele dia eu hei de cantar. Já passou
toda dor, todo meu pesar. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Senhor Jesus, isto é muito importante para essas mocinhas, esses rapazes, essas crianças e esses adultos que vieram aqui à frente. De hoje em diante, ó Pai, cada um deles assumiu essa posição, reconheceu essa posição que eles têm desde antes da fundação do mundo, no corpo de Jesus Cristo. E logicamente eles vão sofrer por esta convicção. Labutas, tristezas, depressões, perseguições, mas de todos os modos, essa imagem refletirá. Eles vencerão também pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra, pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-lhes saúde, sabedoria do alto, vida abundante na palavra do Senhor. O gozo do Espírito Santo venha aos seus corações. E que amanhã, quando o inimigo insultá-los, tentá-los afastarem-se desta vereda, eles possam refutar a Satanás dizendo: eu fui no altar de Deus, tomei minha posição e não posso voltar atrás. Não voltarei em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, Deus põe sua mão, Jesus coloque sua mão sobre vocês e vos cele no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Vencendo, vem Jesus. Hoje quero ver, vem o Salvador. Quero ver seu rosto, quero seu amor. E você eu irei cantar. Já passou